Oséias capítulo 9, o título diz assim: Israel já antes castigado. Israel já antes castigado. Só para fazer aqui uma breve recapitulação, nós estamos falando de um problema entre Deus e o seu povo. Esse povo que foi separado por Deus, abençoado por Deus, escolhido por Deus, se rebelou, traiu a esse Deus, se voltou contra ele e começou a adorar outros deuses. E Deus, de forma justa, porque a tua palavra prevê isso, começa a anunciar, denunciar e profetizar um castigo que viria contra o seu povo. E agora o texto vai dizer que assim como as nuvens negras anunciam uma tempestade, a punição de Deus já era visível contra o seu povo, e que essa punição ela aconteceria também por meio de um cativeiro. Israel, que havia sido libertado do Egito pelas mãos poderosas de Deus, agora voltaria para um novo cativeiro, sendo que agora o cativeiro da Assíria, depois de Babilônia, e a gente conhece um pouquinho da história. Então, as advertências de Deus estavam constantemente contra o povo, mas o povo tapava os ouvidos e não gostava de ouvir a voz de Deus, assim como infelizmente acontece hoje, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na pregação. Versículo 1 e 2 do capítulo 9: Não te alegres, ó Israel, não te exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Vamos parar aqui e tentar entender um pouquinho dessas palavras de Oséias. Oséias diz: não te alegres, não exultes, não os manterão. Você vê vários imperativos da palavra não. Oséias está jogando um balde de água fria sobre o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo festivo, o povo de Deus sempre foi um povo alegre, o povo de Deus sempre foi um povo que tinha muitas datas, e isso foi mandado pelo próprio Deus: festa de Pentecostes, festa de trombeta, festa da expiação, festa da Páscoa e outras festas que Deus instituiu. O problema é que essas festas se tornaram um meio não de louvor a Deus, mas se tornaram um meio de depravação, de perversidade, de pecado, e pior, um meio onde Israel aproveitava a festa para adorar outros deuses. Então Deus diz: olha, acabou, não vai ter mais alegria, não vai ter mais festa, não vai ter mais mantimento, acabou, vocês serão extremamente limitados por causa do pecado de vocês. Então Israel, e aí rapidamente, não quero perder muito tempo nisso, tudo que eu vou falar aqui hoje a gente já sabe, mas Israel pegou aquilo que era bênção de Deus e perverteu para fazer mau uso. De novo, quero lembrar, irmãos, cuidado, é muito comum a gente pegar aquilo que Deus deu como bênção e perverter em coisa ruim para a nossa vida. É muito comum a gente pegar uma dádiva que Deus deu e começar a idolatrar. Não faça isso. É muito comum a gente pegar uma bênção que Deus deu e começar a tributar a outra pessoa. Graças a Deus que o fulano me ajudou, graças a Deus que eu trabalhei, graças a Deus que eu estudei, graças a Deus que eu me esforcei. Irmãos, tudo isso é secundário, tudo vem de Deus. Israel estava fazendo isso. Israel estava pegando as festas que eram de Deus e estavam usando essa festa para adorar, idolatrar e se perverter por meio de outros deuses. E aí, eu estava lendo um texto e uma frase me marcou muito, eu até anotei aqui, dizia assim: sentir alegria no pecado é uma loucura. Sentir alegria no pecado é uma insanidade. E é isso que Israel estava fazendo. Israel pegou os lugares que eram a princípio abençoados por Deus, a eira e o lagar. A eira era o local aonde eles colhiam os cereais e ali faziam a separação dos cereais, e o lagar era o local onde as uvas eram pisadas e dali faziam vinho e outras coisas mais. Então Israel pegou esses locais da onde eles agradeciam pela generosidade, pela prosperidade de Deus, e começaram a tributar
essa bênção e essa prosperidade a Baal, a um ídolo, a um Deus que não existia. Então o versículo 2 diz: olha, a eira e o lagar não os manterão, vocês não vão ter sustento, os cereais vão secar, os vinhos, as uvas não mais darão. E ele diz: o vinho novo vai faltar. Ou seja, Deus, percebendo que Israel tinha pervertido a sua bênção para o mal, Deus falou: olha, vou recolher a minha mão e vocês não mais terão com que se alegrar. Cuidado com isso, guarde isso na sua e eu guardo na minha vida. Não vamos pegar uma bênção de Deus e transformar em maldição. Isso acontece muito. Às vezes Deus nos dá um relacionamento, um namoro, um casamento, um noivado, e a gente transforma o que era para ser uma bênção em maldição, porque não sabemos lidar com as bênçãos que Deus nos dá. 3 e 4. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. A sequência agora, ele explica um pouco mais o que aconteceria com Israel devido ao seu pecado, e o que acontece comigo e com você quando a gente se entrega ao pecado. E aí ele diz que Israel não ficaria mais na terra do Senhor, mas seria levado para o Egito. E Egito aqui, irmãos, é apenas simbólico, tá? Israel não voltaria nessa época aqui para o Egito, propriamente dito, mas Israel voltaria para a escravidão, tipo do Egito, na Assíria. Ele diz: Efraim tornará para o Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Então Israel voltaria a ser cativo, porque não aprendeu a lidar com a liberdade que Deus deu. Outro problema que muitos crentes enfrentam: eles ganham liberdade de Deus, eles ganham bênção de Deus, eles ganham, sabe, uma vida, mas não sabem aproveitar da vida que ganham, não sabem aproveitar da liberdade que têm, fazem mau uso da liberdade. Deus tirou Israel do Egito e deu a terra a Israel, só que a terra sempre foi e continuou sendo de Deus. Então quando chega aqui, Deus fala assim: na terra do Senhor não permanecerão. Então a gente não pode esquecer, irmãos, Deus deu a terra a Israel, mas o dono continuava sendo Deus. Deus nos deu a vida, mas a vida continua sendo dele. Deus nos deu nossa família, mas continua sendo dele. Deus nos deu a igreja congregacional de Andorinhas, mas a igreja é dele. Então toda a bênção dada por Deus não deixa de ser dele. Ele nos confia para que a gente faça bom uso, bom proveito, para que a gente saiba manusear, para que a gente até se beneficie daquilo que ele nos dá, mas é dele. Então Deus diz: olha, a terra é minha, já que vocês pegaram a terra que eu dei para perverter, vocês perderão a terra que eu dei, vocês serão levados de volta para o exílio, de volta para o cativeiro. Ou seja, Deus havia tirado Israel de uma terra perversa, que era o Egito, e levou Israel para Canaã. Deus expulsou de Canaã as nações que adoravam falsos deuses, para que Israel fosse uma bênção, uma nação sacerdotal. Aí olha que ironia, agora o próprio Israel precisava ser expulso da terra, porque a terra de Deus deveria ser santa e Israel não tinha condições nenhuma mais de permanecer naquela terra. De novo, tente aplicar a todo momento isso na minha e na sua vida. Às vezes nós também somos impedidos por Deus de permanecer em alguns lugares, de receber algumas dádivas e até de ser visitados pelo próprio Deus, porque nós estamos nos tornando tão perversos, tão pecadores, tão corrompidos contra o mundo da onde Deus nos salvou. Deus nos tirou, vamos dizer assim, do Egito no qual nós vivíamos. Deus nos tirou de um lamaçal de pecado no qual nós vivíamos, nos lavou, nos deu vestes novas, nos deu um novo nome, nos lavou com o sangue do seu Filho, nos fez assentar na mesa. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos tornando religiosos, nós vamos pervertendo a bênção de Deus, nós vamos convivendo com o pecado e naturalizando o pecado. O que vai acontecer, irmãos, é que quando menos percebermos,
estaremos de novo cativos, estaremos de novo exilados, estaremos de novo vivendo uma vida pervertida. Queridos, os irmãos vão levar seu Almir ao médico. E a gente já segue. Oséias 9, 5 e 6. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará. Mênfis o sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. O que nós estávamos falando aqui? Que Israel foi para a terra do Senhor, dada por Deus, e Israel perverteu a terra do Senhor e utilizou da terra do Senhor para fazer aquilo que não era bênção, aquilo que não era apropriado, e que Deus iria expulsar Israel daquela terra para que eles aprendessem a valorizar a bênção de Deus. Quando chega no versículo 5 e 6, Oséias faz algumas perguntas retóricas, perguntas que ele sabia qual era a resposta era: não vai ter mais festa. Então ele chega no versículo 5 e 6 e ele fala assim no 5: que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa? O que vocês vão fazer no dia da festa? A resposta é: vocês não vão fazer nada, porque vocês estarão pranteando, vocês estarão lamentando, porque vocês não souberam usar a bênção que Deus deu para vocês. Então, no versículo 5, no versículo 6, é apenas isso que Oséias está dizendo: olha, vocês não souberam usar a bênção de Deus, e agora o que vai restar a vocês é ser castigado. Aí ele diz assim: olha, aqueles que tentarem fugir do exílio, eles serão mortos. Aqueles que tentarem guardar sua prata, seus bens, ele diz: olha, vai ser cheio de urtiga, vai ser cheio de espinho. Ou seja, as coisas apodrecerão, as coisas envelhecerão, as coisas serão tomadas pelo tempo, porque vocês não souberam usar da bênção de Deus. Vamos seguir? Do 7 ao 9 diz assim: chegarão os dias do castigo, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O seu profeta, olha agora que coisa engraçada, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e muito do teu ódio. O profeta é um sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, laço do passarinheiro em todos os caminhos de inimizade, e na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Deixa eu explicar isso aqui de forma rápida e fácil. Olha que coisa estranha. Israel disse: chegaram os dias do castigo. Chegou, não tem para onde correr. Chegou o dia, não tem como fugir. Chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. Israel verá a mão de Deus pesar sobre eles. E aí, típico da nossa vida, quando a gente não quer ouvir o puxão de orelha, Israel, em vez de ouvir o puxão de orelha de Oséias, Israel começa a praguejar contra o profeta. Israel diz assim: o profeta é um insensato, está no versículo 7, ele é um louco. E isso é muito comum na nossa vida. Às vezes, quando a gente é repreendido por alguém, quando alguém chama a nossa atenção, quando alguém nos repreende e a gente não gosta de assumir aquilo, e a gente fica magoado, a primeira atitude que a gente toma é, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar? É acusar, é condenar, é brigar, é responder, é maltratar a pessoa que está tentando nos corrigir. E é o que acontece aqui. Oséias está sofrendo, irmãos, desde o capítulo 1, sofrendo com um casamento problemático, com uma família problemática, sofrendo porque profetiza contra um povo que não quer ouvir a profecia, prega para um povo que não quer ouvir a pregação, vive uma vida dificílima, que é ser do contra. Às vezes as pessoas acham que é bom ser do contra, mas é chato ser do contra, irmão. É chato sempre ter aquela palavra que vai chamar atenção, que vai corrigir. É chato ser aquele que joga um balde de água fria na festa dos outros. É
chato ser aquele que sempre chega para acabar com a bagunça e falar, ó, isso aí não convém, isso não vale, isso não é agradável aos olhos de Deus. É chato fazer isso, mas a gente entende que às vezes Deus nos chama para ser o chato, às vezes Deus nos chama para ser aquele que ninguém quer ser. E aí Israel faz aquilo, cuidado, que às vezes nós fazemos e não deveríamos fazer. Israel diz, esse profeta é um louco, ele é um insensato, ele é doido. Israel tapa os ouvidos e se ira contra o profeta de Deus, quando na verdade Israel deveria se avaliar e perceber que algo estava errado na sua vida. Só que aí Deus também não deixa por menos. Deus chega no versículo 8 e diz, não, o profeta não é um louco, ele é um sentinela. O profeta não é um louco, ele prega e a pregação dele é como um laço. É como um laço, a pregação dele pega aqueles que estão em pecado. O profeta não é um louco, ele está ao lado de Deus. A gente sabe que ao lado de Deus é uma representação, que sempre volta para o Senhor Jesus. Então você vê, o profeta, ele é tão honrado por Deus, que ele é colocado ao lado de Deus, a semelhança de Jesus Cristo. E aí, a explicação no versículo 9 é, não é que o profeta é doido, não é que o profeta é insensato, não é que o pastor é chato, não é que o presbítero é enjoado, é que muito profundamente se corrompeu o povo de Deus. E aí diz, o Senhor se lembrará das suas iniquidades e castigará o pecado. Então o problema é esse, o povo quer viver na iniquidade, o povo quer viver no pecado, o povo quer viver afastado de Deus. Quando Deus começa a repreender, puxar a orelha e castigar, o povo corre, o povo fica com raiva, o povo fica chateado. Então, queridos, são esses versículos que a gente deve guardar isso para a nossa mente. Cuidado quando você reclamar de uma pregação, ou de uma repreensão, ou de um puxão de orelha, e chegar ao ponto de odiar aquele que está te repreendendo, porque ele diz, Israel, é o muito do teu ódio, é o muito do teu ódio que faz com que você chame o profeta de maluco, de insensato e de doido. Não convém fazer isso. Versículo 10, achei a Israel como uvas no deserto, e vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles se foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Esse versículo também é mais um versículo que vai dizer do passado de Israel e vai mostrar como Israel se perdeu. Israel foi encontrada como uma uva no deserto e Deus se agradou daquela uva. Israel foi encontrada como uma figueira nova e Deus se agradou daquela figueira e Deus amou aquela figueira. Mas o texto diz assim, mas eles foram para Baal-peor e consagraram a vergonhosa idolatria. E aí eu gosto muito desse finalzinho, e eu lembro de um livro que eu também gosto muito, diz assim, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Tem um livro que diz assim, você se torna aquilo que você adora, ou você se torna aquilo que você ama. Então esse livro vai dizer que tudo aquilo que a gente ama mais que a Deus, a gente se torna aquilo. Tudo aquilo que a gente adora mais que a Deus, a gente se torna aquilo. E aqui foi o que aconteceu com Israel. Ele diz assim no versículo 10, se tornaram abomináveis. Por que eles se tornaram abomináveis? Como aquilo que amaram. Eles amavam coisas abomináveis, eles amavam ídolos abomináveis, e o que aconteceu com eles? Se tornaram tão abomináveis quanto aqueles ídolos. Isso acontece também comigo e com você. Quando a gente começa, a capa desse livro, se eu não me engano, é até um bezerro de ouro, e ele diz que a gente se torna tão cego, tão mudo, tão perverso, tão perdido, quanto aquilo no qual nós idolatramos, aquilo no qual nós depositamos o nosso amor, quando aquilo não é Deus. Então toma cuidado com isso, tá? Às vezes as pessoas acham que não passa de uma bobagem, mas amar alguma coisa mais do que a Deus, ou adorar alguma coisa mais do que a Deus, vai desembocar em uma coisa, idolatria, e nós nos tornaremos tão abomináveis como as coisas na qual nós servimos ou nós amamos. 11 e 12, quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venha a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. O texto diz agora que a glória de Israel
uma nação separada por Deus para ser santa e abençoada, a glória vai voar como uma ave para longe e não mais voltará. Israel se tornará uma cidade perdida, destruída, uma cidade fantasma, porque a glória de Deus que estava sobre ela não mais ficaria. E o pior é quando no finalzinho diz assim: ai deles, quando deles me apartar. Eu estava lendo um texto que dizia assim: a maior tragédia na vida de um ser humano é quando Deus se aparta dele. A maior tragédia da vida do ser humano é quando Deus se aparta dele. Porque quando Deus está conosco e nós estamos enfrentando problemas, nós podemos confiar que haveremos de obter vitória. Quando Deus está conosco, mas está nos castigando, nós podemos entender que o castigo de Deus vai nos aprimorar e nos tornar pessoas melhores. Quando Deus está conosco e o diabo e os inimigos das nossas almas estão tentando contra a nossa vida, nós não precisamos temer, porque acreditamos que Deus nos dará livramento. Mas quando Deus, o próprio Deus, se aparta da minha e da sua vida, irmãos, quem nos livrará? Quem nos socorrerá? Quem nos ajudará? E aí o texto diz assim: ai deles, quando deles me apartar. A pior coisa para um crente não é a perseguição, não é a doença, não é a tentação, não é a prova, não é o deserto, não é o luto. A pior coisa para o crente é estar sem Deus, porque se Deus não for por nós, quem será? Se Deus não for por nós, quem nos ajudará? Se Deus nos afastar, irmãos, só nos resta a morte. É a presença de Deus que dá vida, é a presença de Deus que dá paz, é a presença de Deus que nos dá fé, é a presença de Deus que nos dá a certeza de que ainda que essa vida acabe, nós temos uma eterna reservada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos honestos, irmãos. A vida seria desgraçada. A vida seria desgraçada se não houvesse nenhuma esperança após essa vida, se não houvesse nenhuma promessa após a morte. Porque a semelhança dessa semana, na quarta-feira, com a irmã Zeli, e agora a gente sofrendo esse baque aqui durante o nosso culto, se não houvesse uma esperança futura, irmãos, a vida seria uma desgraça. Literalmente, a vida seria se embriagar para esquecer o amanhã, a vida seria se drogar para esquecer o amanhã, porque o amanhã seria terrível, o amanhã seria lamentável, o amanhã seria amedrontador, se não houvesse nada, depois que a gente fechasse os olhos aqui nessa vida. Às vezes as pessoas acham: se eu morrer, acabou. Se eu não conseguir determinada coisa na minha vida vai ser uma desgraça. Se eu não conquistar um casamento, minha vida nunca vai estar completa. Se eu não tiver um bom salário, minha vida nunca vai ser feliz. Irmãos, é o contrário. A nossa vida seria desgraçada se Jesus não tivesse deixado nenhuma promessa para depois da morte. Não teríamos motivo de fazer um culto fúnebre. Na verdade, não teríamos motivo nem de continuar cultuando a Deus depois que o nosso irmão foi socorrido, e a nossa irmã também, durante o nosso culto. Não teria motivo. A vontade seria chutar o balde e dizer: vamos fazer outra coisa, vamos para casa, vamos dormir que é melhor, vamos encher a cara que é melhor. Mas o fato de ter a promessa de vida eterna faz com que a gente entenda que é a presença de Deus que garante vida, que garante paz, que garante esperança. Então guarde isso, irmãos. Ai deles, quando deles me apartar. Ai deles, quando deles me apartar. A pior coisa para o crente não é e nunca será a doença, a fome, a perseguição, a tristeza, as lutas, a morte. A pior coisa para o cristão é estar longe de Deus, porque aí, meu irmão, pode sentar e chorar, pode sentar e se entregar, porque é desespero mesmo. Vamos seguir? 13, 14.
Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos para o matador. Dá-lhes, ó Salvador, que lhes darás, dá-lhes um ventre estéril e seios secos. A palavra continua sendo dura, a profecia continua sendo drástica, e Deus diz: olha, Israel será aniquilado, primeiro porque eles levarão seus filhos para o matador. Como isso? Toda vez que Israel fazia aliança com o povo inimigo de Deus e entrava em guerras que Deus não mandava, os mais jovens, os seus filhos, os moços, os homens, eram os que morriam na guerra. E toda vez que uma nação inimiga levava Israel cativo, eles matavam os mais fortes. Alguns deixavam para ser escravos, mas matavam muitos homens, para que aqueles homens não fizessem uma rebelião. Então o texto diz: olha, o próprio Israel leva os seus filhos para o matador. E aí, fazendo aqui uma aplicação espiritual e simbólica, eu acredito que toda vez que a gente não ensina a palavra de Deus para as crianças e para os mais novos, toda vez que a gente se furta de ensinar o caminho de Jesus Cristo para os mais novos, a gente está levando eles para o matadouro. Entende? Como isso, pastor? A gente está levando eles para o matadouro. A gente está permitindo que os mais novos, os adolescentes e quem sabe até mesmo as crianças cresçam e caminhem para o matadouro desse mundo, o matadouro dessas ideologias, o matadouro das drogas, da prostituição, da promiscuidade. Toda vez que a gente se furta em caminhar e levar junto os nossos menores no caminho do Senhor, indiretamente o que a gente está fazendo é colocar a geração futura no caminho do matadouro. Não literalmente matar, mas matar espiritualmente, fazendo com que cresçam sem conhecer o Senhor Jesus, com que cresçam e sejam presas fáceis desse mundo maldito que a gente tenta vencer todos os dias. Versículo 15, 16 e 17, para a gente caminhar para o final. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos eu matarei, os mais queridos do seu ventre, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Já o profeta Oséias resume dizendo que grande parte da culpa do povo estar vivendo o que estava vivendo era que em Gilgal, o centro político, aonde os reis se concentravam, era da onde nascia e florescia e fluía a maior ou a fonte de toda a maldade. Ele diz: todos os seus príncipes são rebeldes. Eu já falei muito sobre isso aqui. Tanto a questão política de Israel, quanto a questão espiritual de Israel estava pervertida. Tanto os sacerdotes quanto os reis estavam levando o povo para fazer aquilo que não convém. Não é diferente nos nossos dias. A nossa classe política vai de mal a pior, a nossa classe religiosa vai de mal a pior, e o que acontece é que a cada dia o povo caminha para a destruição. Aí quando chega no versículo 16 e 17, o profeta Oséias diz que Israel é como uma árvore na qual o machado já foi lançado sobre sua raiz, ela vai secar, não vai mais dar frutos nenhum. Israel, que outrora foi livre do Egito, agora voltará a ser escrava. E Deus é quem estava punindo Israel. O texto diz: o meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. Se eu não me engano, acho que era o livro do Hernandes que eu estava lendo. Ele diz assim: Israel foi rejeitado porque antes rejeitou todos os avisos de Deus. Israel foi punido porque antes se rebelou contra todas as notícias de Deus. Israel foi castigado porque antes odiou
a todos os profetas que Deus levantou. E agora, o seu castigo, e ainda hoje, muitos judeus andam errantes, muitos judeus vivem espalhados. Até hoje muitos não conseguiram voltar e morar em paz em Israel. Até hoje, constantes guerras, constantes ataques terroristas, constantes invasões, Israel sempre sendo perseguido e tendo que andar errante. Por quê? Desde aquela época, castigo de Deus, o texto diz, e andarão errantes. Um povo que tinha uma terra que manava leite e mel, um povo que tinha uma terra que vivia em paz, um povo que tinha uma terra onde Deus disse que habitaria nela e que essa terra seria santa, hoje vive constantemente sendo atacado. Até conversava sobre isso com o Serginho. Eu não sou expert nisso, né? Mas pelo pouco que percebo, pelo pouco que leio, pelo pouco que percebo, inclusive, isso virou até uma questão política. Hoje, se você for apenas informado pelo jornal e pela televisão, você vai ver que a televisão, e aí claro, irmãos, de forma proposital, acredito eu, e espiritual, os meios de comunicação sempre colocam Israel como a nação perversa e o bicho papão, que faz mal contra todas as nações pacíficas e amorosas do Islã. Mas Israel, os judeus não, eles são os maus, eles são os perigosos. Mas se você estudar um pouco mais a fundo a geopolítica e a história daquela região, é claro que parte disso é castigo de Deus contra Israel, mas Israel sempre sofreu perseguição e sempre foi injustiçado de forma perversa pelas nações que estão à sua volta e que tentam de toda maneira invadir a nação de Israel e tomar o Estado de Israel. Ah, pastor, Israel é um pobre coitado? Não, Israel buscou isso para si quando se rebelou contra Deus, mas Israel não é, ao meu ver, e nunca será o causador primeiro de toda a guerra que acontece no Oriente Médio. Pelo contrário, Israel é uma nação democrática, é uma nação extremamente livre, politizada, emancipada, evoluída, tecnicamente falando, financeiramente falando, mas sofre porque até hoje espera o Filho de Deus, sofre porque até hoje não entendeu o seu papel na humanidade, sofre porque até hoje Israel não entendeu que foi chamado para ser uma nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação da onde fluiria as bênçãos de Deus. E aí, fazendo um paralelo, esquecendo um pouco Israel, a igreja brasileira sofre hoje porque também não entendeu qual o seu papel. Muitas igrejas sofrem hoje, claro, a gente sofre sem perseguição, a gente sofre um monte de coisa, eu concordo com isso, mas às vezes sofremos além do que deveríamos, porque muitas vezes, irmãos, não entendemos ainda qual é o papel da igreja. Que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa meditar sobre isso e ver que Deus não negocia, que Deus castiga mesmo quando tem que castigar. Deixa eu terminar aqui. Primeira coisa que a gente falou aqui, irmãos, é que sentir alegria no pecado é uma loucura. Cuidado com isso. Sentir alegria, sentir prazer no pecado é uma loucura. Segunda coisa que a gente comentou aqui, irmãos, é que quando a gente pega as bênçãos de Deus e considera que foi uma outra coisa que nos deu, uma outra pessoa que nos deu, isso é pecado. Não faça isso. Israel pegou a terra que foi dada por Deus e começou a agradecer a Baal. Ah, que bom, a gente tem muitos cereais, a gente tem muita uva, a gente tem muito vinho, obrigado, Baal. Cuidado com isso. Não sinta alegria no pecado e não esqueça de reconhecer que tudo que você tem é de Deus. Se você não fizer isso, você está pecando. Terceira coisa aqui, a gente aprendeu nessa pregação que a terra, embora tenha sido dada por Deus, continua sendo de Deus. E quando Israel pecou, Deus expulsou. O que eu quero dizer com isso? Toda a bênção que Deus nos dá, continua sendo dele. E se ele entender que não estamos fazendo bom uso dessa bênção, Deus toma, Deus tira, Deus nos priva dela, porque apesar de nos ter dado a bênção é dele. Quarta coisa que a gente aprendeu aqui, que infelizmente o ser humano acha mais fácil acusar o profeta do que se arrepender dos seus pecados. Então, se Deus nos tem chamado a atenção, se Deus tem puxado a nossa orelha, se Deus tem nos repreendido, irmãos,
Não vamos se rebelar contra Deus, não vamos fazer beicinho e ficar com raiva de Deus. Vamos tentar ouvir, compreender e aceitar a repreensão de Deus para que sejamos aperfeiçoados. Cuidado com isso, isso é comum, inclusive na minha vida. A gente prefere acusar quem está chamando a nossa atenção do que se arrepender. E quinto e último aqui que a gente falou, que para mim é o mais importante, guarde isso: se Deus não for por nós, irmãos, aí a vida é uma desgraça, aí a vida é um túnel sem saída, aí a vida é um abismo. Se Deus não for por nós, ai de nós. Lutas, tentações, provações, doença, morte, notícias tristes, não é a pior coisa que pode acontecer na vida do crente. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente está no versículo 11, no versículo 12: ai deles, quando deles me apartar. O que mais deve nos causar medo é a possibilidade de Deus nos abandonar. Isso deve tirar o nosso sono. Isso deve fazer com que a gente fique muito preocupado. A possibilidade de ficarmos sozinhos nesse mundo, sem a presença do Espírito Santo. Porque se Ele é conosco, não temeremos mal algum. Mas se Ele nos abandonar, ou nos deixar segundo o nosso próprio querer, não existe ninguém nessa terra que pode nos acudir, nem mesmo eu, nem mesmo a Igreja Congregacional de Andorinhas. Que essa seja a maior verdade desse capítulo, e que ela fique no nosso coração. Se Deus for por nós, nós somos mais do que vencedores. Mas se Deus não for por nós, o nosso futuro é triste. Vamos terminar?